E aí, pessoal, beleza? Professor Anderson aqui para mais uma aula de matemática. E hoje você vai finalmente entender raiz quadrada. Gente, raiz quadrada é nada mais do que uma pergunta que era longa, grande e extensa e foi transformada em uma pergunta menor, em uma frase menor, ou seja, raiz quadrada. E que pergunta é essa? Por exemplo, raiz quadrada de 4. Quando eu quero saber qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4, no lugar de eu falar essa frase toda, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4, eu falo simplesmente qual é a raiz de 4. E escrevendo ficou mais fácil ainda, né? Porque no lugar de eu escrever toda essa frase, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4, eu simplesmente coloco esse símbolo aqui, ó, pá, e coloca o 4 dentro e digo raiz de 4. Então é isso que significa raiz quadrada. É a pergunta: qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá o número que está dentro da raiz, que aqui no caso é o 4. Então, pensem aí vocês. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? Então essa é muito fácil, né? 2 vezes 2 dá 4, certo? Ah, professor, mas tem outro número que multiplicado por ele mesmo dá 4 também, que é o menos 2, certo? Menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Exatamente, gente, porque menos com menos dá mais e 2 vezes 2 dá 4. Muito bem. Mas nós vamos aqui para o estudo inicial de raiz quadrada focar apenas nos números naturais, certo? Então, eu vou colocar simplesmente aqui o resultado natural, certo? O número natural. Ah, professor, mas se o número for maior, porque o senhor ensinou com 4 é muito fácil, né? 4 é um número pequeno. E se o número for maior, por exemplo, 64, 81 ou até mesmo um número maior? Então, gente, eu vou ensinar para vocês aqui uma maneira de encontrar a raiz quadrada de um número maior, certo? Existem mais de uma maneira, certo? Vou tentar ensinar aqui as duas maneiras mais usadas. Você vai pegar o 64. Inclusive já tem vídeo no canal ensinando a decompor um número em fatores primos, certo? E você vai sair dividindo esse número pelo menor número possível. No caso aqui é o 2, porque 64 é par, então dá para dividir por 2. 64 dividido por 2 dá 32. Dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 1, 2 dividido por 2 dá 1. Beleza? Então agora você vai pegar os números iguais de 2 em 2, assim, ó. De 2 em 2, certo? Isso aqui significa 2 elevado a 2, 2 elevado a 2, 2 elevado a 2. E isso significa que 64 pode ser escrito desta forma: 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2, beleza? Então, no lugar de você escrever raiz de 64, você vai escrever raiz de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2, que foi o que você encontrou, beleza? Então, gente, agora você vai cancelar todo mundo que tem expoente 2, ou melhor, todos os expoentes 2 vão ser cancelados com a raiz, certo? Então, aqui, ó, expoente 2, expoente 2, expoente 2. Todos os expoentes 2 que estão dentro da raiz são cancelados com a raiz. Então, sobra só o quê? 2 vezes 2 vezes 2.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, raiz de 64 é 8. Próximo número é o 81. Agora vamos descobrir qual é a raiz de 81. 81, passa o tracinho e vamos decompô-lo em fatores primos. 81 dá para dividir por 2? Não dá, né? Ó, de cara, 81 não é par, então não dá para dividir por 2. Mas dá para dividir por 3, né? Então vamos lá. 81 dividido por 3, que dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Vamos fazer a mesma coisa, vamos pegar de 2 em 2, ó. 3 elevado a 2 e 3 elevado a 2. E isso significa que 81 pode ser escrito como 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, certo? Então, em vez de escrever raiz de 81, nós vamos escrever raiz de 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. E vamos cancelar todos os expoentes 2 com a raiz, sobrando apenas 3 vezes 3, que dá 9. Então, tá aí, muito fácil. A raiz de 81 é 9. E qual seria a outra maneira de encontrar a raiz desses números? A outra maneira é você sair tentando achar o número que multiplicado por ele mesmo dá 64. Então, professor, se eu não faço a menor ideia de qual seja o número, você vai começar do 2. Você vai fazer 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Até chegar no 64. Professor, mas assim vai dar muito trabalho. Mas, gente, ó, não se preocupe. Quando vocês começarem a fazer isso, vocês vão ver, vocês vão encontrar maneiras de fazer isso mais rápido, porque você vai saber, assim, por exemplo, que 5 vezes 5 dá 25. Você já vai saber de cabeça que 5 vezes 5 dá 25. Então, você já vai começar do 6, por exemplo, aqui no caso do 64, certo? Se for um resultado que dê mais do que 100, se for uma raiz maior do que 100, você já sabe que 10 vezes 10 dá 100. Então, você já vai começar de um número que seja maior do que 10, né? Que é o próximo exemplo que nós vamos ver aqui, ó. Raiz de 144, certo? Então, vamos fazer primeiro decompondo o 144 e depois nós tentamos fazer da outra maneira, certo? Vamos fazer logo da outra maneira, né? Porque a gente já iria saber o resultado mesmo, então vamos lá. Ó. Vamos tentar descobrir qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 144, certo? Então vamos lá. Então, eu já sei que 10 vezes 10 dá 100. Então, tem que ser um número maior do que 10, certo? E eu já sei também, ó, que o 144 termina com 4. Então, tem que ser um número que o último número multiplicado por ele mesmo vai dar um número que termine com 4. Ou seja, ó, se eu tentar 11 vezes 11, 11 vezes 11, ó, você já sabe que não vai dar certo. Porque, ó, 1 vezes 1 dá 1. Quando você for fazer a multiplicação do 11 vezes 11, né, você vai começar multiplicando 1 vezes 1, que dá 1. Então, não é o 11 vezes 11. O 12 vezes 12, ó, já tem mais chance de dar certo, ó. Por quê, ó? 2, quando você for começar a fazer a multiplicação 12 vezes 12, a primeira coisa que você vai fazer é 2 vezes 2, que dá 4, olha, certo? Então, já tem mais chance de dar certo. 13 vezes 13, 3 vezes 3, 9. Não. 14 vezes 14, 4 vezes 4, 16, ó. Não. 5 vezes 5, 25 vezes, ou melhor, 15 vezes 15. 5 vezes 5 dá 25, termina com 5, ó. Então, não. E assim por diante, certo? Então, vamos tentar ver se é o 12 vezes 12, certo? Vamos fazer aqui a conta, ó. Arma a conta e faz a conta, ó.
12 vezes 12, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Soma tudo. 4, 2 mais 2, 4. E desce 1. Então, a resposta de raiz de 144 é 12. Beleza? Raiz de 144 é 12. Agora vamos fazer decompondo ele em fatores primos, certo? Então, 144 dá para dividir por 2. 144 dividido por 2 vai dar 72. 72 dividido por 2 vai dar 36. 36 dividido por 2 vai dar 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 não dá para dividir por 2, mas dá por 3, que dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Agora você vai pegar de 2 em 2 os números iguais, certo? Vamos pegar os números iguais de 2 em 2, né? E isso aqui é 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 e 3 elevado a 2. Isso significa o quê? Que 144 pode ser escrito como 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Então, em vez de eu escrever raiz de 144, eu escrevo raiz de isso tudo aqui, ó. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. E todos os expoentes 2 vão se cancelar com a raiz, ó. Então, cancela todos os expoentes 2 com a raiz quadrada, certo? E sobra só 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E é isso aí, pessoal, ó. Então, na aula de hoje vocês aprenderam finalmente o que é raiz quadrada e como descobrir a raiz quadrada de um número. Se você gostou, deixa aí um like, deixa aí sua sugestão de conteúdo nos comentários e divulgue esse vídeo para mais colegas que você sabe que não entende o que é raiz quadrada. Então, valeu, pessoal, é isso aí, até a próxima. Valeu, 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 falou, valeu, valeu, valeu.